aqui mais uma vez para agradecer pelo convite, para falarmos da lei do amor, que é a lei que todos nós deveríamos ter entronizado em nossos corações, porque é através do amor que a gente vai conseguir caminhar na direção do crescimento de cada um de nós. O amor é tudo. O amor é a mola propulsora da vida. Então nós precisamos amar incomensuravelmente, amar sempre. Eu vou pegar minha telinha aqui, eu devia ter colocado aqui. Então nós vamos observar Chico Xavier. Já viram falar nessa criatura fabulosa? Quem aqui nunca viu falar em Chico Xavier? Nós temos no Chico um modelo seguidor do Cristo. O Cristo é o modelo maior e alguns outros baluartes aí da doutrina vão nos mostrando essa situação. E o Cristo e o Chico é um deles. Então ele, certa feita, indo lá na quitanda próxima à casa dele, estava pegando os tomates para levar para casa. E pegou a metade dos tomates amassados, aqueles que a gente normalmente não leva, né? E ele colocou na bolsinha e levou. A dona da quitanda, vendo aquilo, disse: "O que houve, seu Francisco? O senhor vai levar esses tomates amassados?" Eu disse: "Ô, minha filha, por que, seu Francisco?" "Para que a senhora não tenha tanto prejuízo." Isto é amor. Amar o próximo. Então, quando a gente falta com o amor ao próximo, com a caridade ao próximo, é porque nós não estamos servindo o amor. E dar prejuízo a alguém é faltar com a caridade. Isso é um pequeno exemplo, mas nós, ainda no nosso estágio, a gente trabalha de maneira diferente. A gente amassa tudo e deixa lá para que o prejuízo seja do outro. Mas são estágios, daí a gente vê a diferença do nosso irmão Francisco Cândido Xavier para nós. Mas foi só um preâmbulo enquanto eu ligava aqui. Nós vamos falar hoje do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz, no seu item 8, lei de amor. A lei de amor é a base de todo o nosso crescimento espiritual. Na prática, bem na prática mesmo, a gente encontra aqui. Certa criatura virou para a Madre Teresa de Calcutá e disse para ela: "Olha, eu não faria isto que a senhora está fazendo, lavando esses leprosos, essas feridas pútrefas, por dinheiro nenhum, nem milhões de dólares faria que eu fizesse isso." E Madre Teresa respondeu: "Eu também não. Eu só faço isso por amor." Então isto é amor. Mas não o amor no sentido, para mim, o amor ao próximo. Jesus, em todas as suas parábolas, nos ofereceu e nos ensinou a amar o próximo como a ti mesmo. Quando é que a gente vai aprender isso? Nós já estamos no século 21 e ainda temos essa dificuldade. E nós precisamos exercitar isso como prova maior do nosso entendimento. Amar o próximo como a nós mesmos. Vamos começar a treinar, a exercitar, a praticar, até fazermos o amor ao próximo uma coisa normal.
do nosso dia a dia, na vida diária, na vida de relação. Como é difícil a gente entender o outro, como é difícil a gente compreender que o outro tem suas dificuldades, suas limitações, que nós também as temos, porque nenhum de nós é perfeito. A gente busca a perfeição no semelhante, e quando nós também não oferecemos essa perfeição. Então, tenhamos essa consciência de que precisamos amar. Amar, ser amado é muito bom, mas amar o outro é muito melhor. E o amor sem recíproca, eu te amo porque você me ama. Não, eu te amo porque eu amo. Não importa o que você faça com o amor que eu lhe ofereço. No Evangelho nós encontramos o amor é o sentimento por excelência, é a divina perfeição. Então, meus irmãos, não há outro caminho para o crescimento da orbe, da terra, para o nosso crescimento. Amar. Amar desbravadamente. Amar até doer. Não tem limite para o amor. O amor não tem limite. Quanto mais se ama, mais se tem vontade de amar, quando se está inspirado no amor do Cristo. O amor é um sentimento elevado à altura do processo feito. Então, o sentimento é aquela mola mestra do nosso crescimento espiritual. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai melhorando a nossa maneira de sentir as coisas. No início da nossa criação, nós tínhamos instintos. Então, o instinto era muito interesseiro, muito pessoal. À medida que a gente vai crescendo, que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo sensações, até chegar ao sentimento. Que o sentimento é a mola maior. É onde nós chegamos à perfeição de amar, de distribuir com o outro aquilo que nós gostaríamos que viesse para nós. Essa situação de amor é que nós buscamos, é que os nossos amigos espirituais buscam e esperam que cada um de nós consiga fazê-lo. Então é um treinamento diuturno amar o próximo, aproximar-se do próximo. Quanto menos ele merecer, é quanto mais nós precisamos amar. Ame-me quando eu menos merecer, porque é quanto eu mais preciso. E quando a gente mais precisa, quando a gente está realmente com dificuldade, é onde muitas das vezes o amor desaparece naquele que devia nos amar. É na hora da divergência, na hora que as coisas não estão correndo como a gente espera, que as pessoas não nos entendem, não nos compreendem. É nesse momento que é preciso amar, que é preciso fazer uma reflexão. Como agiria Jesus no meu lugar? Como agiria o Mestre? E a gente observou que Jesus, nos seus momentos mais difíceis, dizia: Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então, quanto a nós, nos julgamos que sabemos o que fazemos e não entendemos a criatura que, por um motivo ou outro, não está agindo como nós gostaríamos que agisse. Mas cada um tem o seu ponto de equilíbrio e o seu ponto de desequilíbrio. E é nesse instante que a gente precisa estar apto a compreender, a entender, a amar, a perdoar. Como disse Jesus, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer, perdoar indefinidamente. Porque nós cresceremos à medida que fomos aprendendo e entendendo o amor. O amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, um impulso do ser que leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. Quem diz isso é Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, meus irmãos, o amor é a mola mestra da nossa união. Nós vivemos num momento conturbado de pandemia, de dificuldades. A sociedade está muito dividida.
Então está faltando amor. Vamos nos amar. Vamos conclamar as criaturas ao amor fraterno, ao entendimento. Esta situação facilitará a nossa harmonia psíquica, o que fará com que, de uma maneira, as defesas do nosso organismo fiquem mais fortes, até para ter uma autoestima mais elevada, para que possamos ficar mais imune ao vírus da falta de amor. O Covid-19 é um vírus que nos combate, mas encontra brecha no vírus que está também nos tomando, que é a falta de amor, a falta de equilíbrio, de fé, de entendimento, de aceitação das coisas, porque Deus é amor. Deus é justiça, é soberanamente justo e bom. Então, se as coisas estão acontecendo de uma maneira que não nos parece muito boa, mas há um motivo nisso. É preciso a gente pegar a razão, a racionalização das coisas, pensar o que essa pandemia está querendo dizer para nós. Será que Deus, na sua infinita bondade, esqueceu de nós outros? Faltou amor? Não. Todas essas situações têm uma razão de ser. Tem uma história que nós ainda não compreendemos. A necessidade do convívio, do amor, da fraternidade. Então, nessa situação que a gente vive no momento, nós temos visto na mídia o índice de agressões no lar, de dificuldade de convivência aumentou. Por quê? Porque somos obrigados, por forças de isolamento social, a um convívio mais fraterno. Mas, em vez de convívio fraterno, a gente começa a se degladiar. E aí vem a dificuldade. Jesus diz para nós: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. É uma frase muito conhecida, mas nós não entendemos ainda nessa profundidade. E a gente fica no amassai-vos uns aos outros. A gente se amassa. Então, quando a gente fica numa pandemia que tem que ficar um convívio mais estreito, nos 70, 80, 100 metros quadrados de um lar, e a gente está ali diuturnamente, semanas e semanas, começa a aparecer falta de amor, falta de entendimento, e isso vai gerando um aumento de agressividade que facilita qualquer vírus de tomar as nossas forças físicas. Não é só o Covid, o vírus da ignorância, o vírus da brutalidade, o vírus enfim, a gente observa nas estatísticas que tem um índice muito maior de agressões, de divórcios, de desquites, por causa desse convívio. Então, meus irmãos, o que falta para a gente conviver bem com aquelas que nos são caros? Amor. Porque o amor perdoa, o amor compreende, o amor aceita, o amor tolera. Quando a gente não aceita, não tolera, só vive exigindo, falta amor. Então, quando nada, uma das situações desse momento nos traz a necessidade de amar, de compreender. E isso é um grande ensinamento. Porque à medida que, quando não tínhamos essa pandemia, o nosso convívio era muito mais restrito. Algumas criaturas saem de manhã, chegam de noite. Até com as próprias crianças, que vão para a escola e só volta à tarde. Então, a gente passa o convívio das crianças para a escola, para o professor. Nessa pandemia, nós fomos impingidos a ficar junto com as crianças. E aí começa a dificuldade. Porque a criança é levada, porque a criança quebra, porque a criança suja, porque isso, porque aquilo, e a gente vai se desarmonizando e torna o nosso ambiente familiar num ambiente de desamor, quando lá seria um ambiente de amor. Então, a pandemia nos traz esse ensinamento, nos traz essa observação. Daqui a pouco, quando isso passar, e vai passar, porque como dizia o Chico Xavier, isto também passará,
Aí nós vamos verificar que nós vamos sentir saudade. Poxa, como era bom ficar em casa direto. Poxa, como era bom ficar com meu filho aqui o dia inteiro. Nós vamos mudar o tom, a gente vai sentir falta. Agora que a gente estava acostumado a ter um contato só sábado e domingo, a gente está tendo dificuldade. Vê como falta amor. É fácil verificar isso. Quando as pessoas começam a nos incomodar, falta amor. E é muito comum isso. Certa feita, um senhor chegou em casa, e como toda a maioria de nós, foi ler as notícias do jornal. E o filho: papai, o senhor pode me vender 5 minutos do seu tempo? E o pai disse: mas por que isso? Você quer comprar 5 minutos do meu tempo? Não, porque eu queria que o senhor falar umas coisinhas com o senhor, mas o senhor está lendo jornal e o senhor não tem tempo. Então eu queria comprar do senhor 5 minutos. Quanto é que o senhor me vende 5 minutos? E o pai ficou atarantado com aquela situação. Não, meu filho, mas eu não posso te vender. Pode, pai, por favor, eu quero atenção. Então ele queria comprar 5 minutos de atenção. Por quê? Porque a atividade normal do dia a dia, você chega em casa, você vai ver o jornal, vai ver televisão, e cadê a atenção para o filho? Cadê a hora de conversar com ele? Como é que faz? Então ele queria comprar 5 minutos do pai para poder ter 5 minutos de atenção. Façamos uma reflexão. Com essa pandemia, a gente foi impingido até dar os minutos todos, porque a gente acorda de manhã, já está o filho ali do lado, e a gente não vai sair de casa, porque não tem para onde ir, vai ter que dar total atenção. E criança requer atenção mesmo. É difícil. Eles não se satisfazem com pouco. Então tem que ter o quê? Muito amor, muita habilidade, muito carinho, para poder contornar toda essa situação, levando o amor a cada instante, a cada minuto. Não se pode abrir mão do amor ao próximo. E aquele que está no nosso lar, na nossa residência, esse é o próximo mais necessitado, porque é o que está mais perto. Se a gente não consegue amar aqueles que estão dentro do nosso lar, como é que a gente vai amar o próximo, que está um pouco mais longe? Como é que eu vou amar a Deus se eu não amo o próximo, que está aqui pertinho de mim? Se eu me exaspero a qualquer momento? Então eu tenho que treinar, amar todos os reinos da natureza, para chegar ao ponto de ter um amor transcendente. Eu começo no início do negócio, amar a natureza, amar as plantinhas, amar os animais, e assim eu vou crescendo, distribuindo amor, até me desintegrar no amor de Jesus, porque todo mundo adora ser amado, mas poucos distribuem o amor como deveriam distribuir. Então, o sentimento é o ponto delicado do sentimento, é o amor. Quem ama é feliz. Quem ama está na tranquilidade. Quem ama não se perturba, porque ama. Não espera a recíproca, não espera que o outro lhe distribua. Não, pura e simplesmente o amor crístico, o amor pela vida, o amor por amar. Dar-se por inteiro, sem se preocupar com o resultado. Qual o efeito da lei de amor na criatura humana? Qual seria? Qual seria o efeito na lei de amor nos nossos corações? O amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais, dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelo semelhante. Olha só, que texto maravilhoso. Extingue as misérias sociais. O amor extingue, acaba as misérias sociais.
E como nós temos visto essas misérias sociais prevalecerem ainda no nosso meio. E diz lá no Evangelho: nenhuma sociedade poderá se dizer verdadeiramente cristã se no meio dessa sociedade, algumas criaturas morrem de fome. E a nossa sociedade mostra isso a cada minuto para nós. E nós somos uns privilegiados. Porque a gente diz, não, mas o Brasil, mas a Baixada. Não, nós somos uns privilegiados. Ainda. Porque se a gente for fazer uma pesquisa pela África, a Nigéria está passando por um problema terrível, o Gabão, e são criaturas como nós outros, são irmãos nossos, que apenas nasceram no outro continente. Então a gente precisa observar que essa falta de amor cria uma degladiação entre nós, entre os povos. Guerra, o que é uma guerra? A guerra é a pura falta de amor, pelo egoísmo, pela vaidade, pela ganância. E nós precisamos combater tudo isso, não com armas, com palavras agressivas, não, precisamos combater tudo isso com amor, docilmente. O amor vencerá, o amor chegará ao ápice. Quando nos amarmos realmente, tudo será fácil de resolver. Então o efeito da lei de amor na criatura humana é transformá-la, é modificá-la, é fazer com que ela entenda que amar é muito bom. Amar o próximo é a meta, é o caminho, não tem outro caminho. O que devemos fazer para nos ajustar à lei de amor? O que devemos fazer? Como fazer? Algumas receitinhas fáceis. Tolerar os que convivem conosco, buscando perdoar quem nos agride, quem nos ofende. É um exercício difícil de ser concluído. Perdoar. Como é difícil. Mas nós precisamos buscar no íntimo de cada um de nós essa oportunidade do perdão. Temos que buscar isto para que a gente possa caminhar. Um certo rabino foi a João Paulo, certa feita, agradecê-lo. E ele, na época era o Papa, João Paulo, recebeu o rabino, e o rabino contou para ele a sua história. Se eu vim aqui, eu sou rabino, vim aqui contar a minha história para o senhor. Eu era criança, bem pequeno, quando os nazistas invadiram a minha cidade. E a minha mãe tinha 3 filhos. E nós éramos judeus. E quando ela soube que a cidade seria invadida pelos rabinos, ela distribuiu os 3 filhos em casas de famílias diferentes para poder tentar nos salvar. E eu fui parar na casa de uma irmã católica. E minha mãe contou para ela que cuidasse de mim para tentar me salvar, porque nós éramos judias. E a cidade foi invadida realmente, dias depois. E minha mãe foi para o campo de concentração, minha família sucumbiu, nunca mais vi ninguém. Então eu vim aqui hoje lhe agradecer, porque nesta época a minha mãe foi presa e eu fiquei com essa família. O tempo passou, muito mais à frente,
as famílias judias foram novamente aceitas lá depois da guerra. E eu era criado por uma família católica. E a minha mãe, de criação, me levou na igreja, depois que tudo passou, e falou com o padre da paróquia: olha, eu estou numa situação difícil. Esse menino aqui é meu filho de criação, porque a mãe dele foi para o campo de concentração, não voltou, e eu queria iniciá-lo na religião católica. Mas a mãe dele me pediu que, se possível, mantivesse o seu princípio do judaísmo. Então, eu estou numa situação, porque eu sou católica, e eu trouxe ele aqui na paróquia, então queria conversar com o senhor para a gente começar a fazer a iniciação do garoto na religião católica, que é a minha. O padre disse: não, ele quer isso. Aí a dona: não, ele não quer, nem não quer, ele não tem uma posição formada, mas a mãe dele me pediu isso. E aí o padre disse: não, vamos fazer a vontade da mãe. Todas as religiões são boas. Vamos amá-lo. Vamos deixar que ele, mais tarde, siga a sua tradição. E assim foi feito. E por isso eu estou aqui hoje para lhe agradecer, porque eu sou um trabalhador do judaísmo hoje, graças ao Senhor, porque era o Senhor o padre dessa paróquia. Olha só, olha o que é o amor. O amor não tem religião. O amor não tem credo. O amor não tem partido político. O amor não tem consanguinidade. O amor é amor. O amor não tem dono. O amor é de Deus. Tudo foi criado para amar. Então, quando a gente entender isso, a gente vai estar vivendo em plenitude, vivendo o amor. Porque a lei do amor é para viver, é para cada um de nós, é para todos nós. Não importa filosofia, credo, não, isso não tem valor nenhum. Amemos uns aos outros, esta é a medida. Amar até doer, amar sem bandeira, sem interesses. São ensinamentos que a gente precisa não ter medida de amor. Se há uma coisa que a gente tem que fazer ao excesso, é amar. Mas o amar cristicamente, auxiliar o próximo na medida de nossas possibilidades, além das possibilidades. Não tem limite para o amor. Amar é. Não sei se vocês lembram, saía no jornal o Globo há muito tempo, com as figurinhas dizendo: amar é. Lembram disso? Alguém aí do meu tempo? Amar é servir. Amar é perdoar. Amar é entender. Amar é sentir. Enfim, não tem limite para o amor. Então, a lei de amor, que a gente está dando uma pincelada aqui, ela é para ser lida, estudada, vivenciada todos os dias de nossa existência, sem preconceito, sem situação. Amar e amar. Não pare de amar. Atender, quando a gente começar a amar o próximo, a gente vai começar a estar atendendo o chamamento de Jesus. Como é bom ser bom. Não basta apenas ao homem deixar de fazer aos outros aquilo que não quer que lhe façam, mas deve ele também fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que lhes fizessem. Às vezes a pessoa diz assim: eu não faço mal a ninguém. Não basta.
Nós não fomos criados para não fazer o mal a ninguém, é óbvio. Nós fomos criados para fazer o bem. Então não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. É importante fazer o bem. Então não fazer o mal é óbvio, mas fazer o bem é a necessidade de cada um, é importantíssimo fazer o bem. Vamos às características do homem que ama. O homem que ama, o homem ou a mulher, a pessoa que ama, é leal, sincera, íntegra, consciencioso, tem na consciência tranquila o seu galhardão maior. Faz aos outros o que gostaria que este lhes fizesse. Olha, como é bacana a gente fazer ao próximo o que gostaria que ele nos fizesse, na sua integridade, no seu momento, respeitando os seus direitos de pensar. Porque é muito bom a gente, num ambiente em que nos é favorável, a gente ser dócil, gentil. O difícil é praticar essa mesma docilidade num ambiente em que não nos é tão favorável. Mas é lá que a gente tem que mostrar a nossa vontade de amar, de servir. Suavizar as dores dos seus irmãos. Suavizar, amenizar, melhorar. Considerar como sua a grande família humana. Quando nós entendermos isso, que a verdadeira família é a humanidade, ora que maravilha! Seremos então representantes dignos desse amor que os espíritos superiores distribuem para todos nós. Porque nós somos herdeiros de Deus, somos herdeiros do mundo, porque nós somos filhos do dono do mundo. E o dono do mundo nos manda amar, e nós precisamos amar. Às vezes a gente tem uma expressão, quando uma coisa nos dá alguma indagação, a gente diz assim: epa! Já falaram isso? Já viram falar isso? Então, todo lugar que eu tenho passado, eu tenho largado essa expressão. EPA. E-P-A. EPA. Quando tiver que tomar uma decisão, fala: EPA, eu preciso amar. Dá para decorar isso? EPA, eu preciso amar. É a hora da dificuldade. A hora que você tem uma altercação qualquer, que está perdendo a razão, que está entrando na discussão, epa, eu preciso amar. Epa, eu preciso amar. Se nós começarmos a fazer essa indagação, vai melhorar. Porque a gente vai... É aquela história que o Francisco Xavier costuma dizer para a gente, água da paz. Vocês conhecem a história da água da paz? Não? Ninguém conhece? Ah, alguém conhece. Então, o EPA é um princípio da água da paz. Que a água da paz, para quem não sabe, é quando você tiver numa altercação qualquer que você sente que vai perder o equilíbrio, você coloca... Aliás, o Chico recomendou isso para uma amiga que foi visitá-lo, e ele disse: olha, minha filha, você vai, né, e compra um pouquinho de água da paz e coloca na boca para você melhorar. E ela procurou na farmácia, nas lojas, não achou. Aí voltou para reclamar. Aí o Chico: não, a água da paz é qualquer uma. Você tem até aqui, ó, água da paz. Eu nem sabia. Você põe a água na boca e espera uns 3 minutos. Se puder esperar 5, melhor ainda. Enquanto você está com essa água, que você está pensando, refletindo,
a sua energia negativa está passando. Quando você conseguir engolir a água, você já vai estar mais calmo, você já vai responder com mais equilíbrio, possivelmente você vai ser mais dócil. É aquela história que os antigos diziam: pensa 2 vezes, pensa 10 vezes, quando um não quer, 2 não briga. Enfim, uma série de coisas o Chico traduziu na Água da Paz, e eu estou acrescentando agora no EPA. EPA, eu preciso amar. O motorista parou 2 pontos depois do meu. Em vez de EPA, eu preciso amar. E quando eu preciso amar, eu entendo, eu perdoo, eu compreendo. Ele talvez não tenha ouvido a campainha, ele está nervoso, ele está com problema, eu compreendo. Porque a gente passa pelo outro na rua e cumprimenta. Se o outro não cumprimenta, depende do meu estado de espírito. Se eu tiver mal, e quase sempre a gente está mal, mas se eu usar EPA, eu preciso amar. Ele não me respondeu? Não deve ter ouvido. Pode estar com problema de audição. Coitado, está com problema em casa. Alguma coisa houve. E não pensar o contrário. Ele não me respondeu porque é mal educado, porque é orgulhoso, porque fingiu que não me viu. Então, é uma questão de estado mental de cada um de nós. Então, lei do amor. Para o domingo, para o dever de casa. Capítulo 11 do Evangelho. Lei do amor, amar o próximo como a si mesmo. É o nosso dever para esse domingo. E que nesses 101 anos dessa casa maravilhosa, a mola mestra, cada um que aqui adentrar, receberá um bálsamo de amor. Ficará inundado de amor. De tal maneira que, por pior que estejamos, vamos sair por aí distribuindo amor. Que Jesus nos abençoe, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ensine a amar. Se nós aprendermos isso nessa existência, estaremos bem. Vamos aprender a amar. Amar como Jesus amou. Bom dia, muito obrigado.